Dia, boa tarde, boa noite! Bem-vinda à nossa Hora Dourada, primeira live do ano, com um tema importantíssimo, que são os mitos sobre os exercícios durante o parto. Que eu sei que deve rondar aí na mente de vocês, né? O que fazer, Rai? É pra me mexer durante o parto? É pra fazer exercício? Não é pra fazer, é pra ficar deitada, é pra ficar em pé, é pra ir pra bola. Eu acho que rola tanto isso na mente de vocês e muitas vezes isso acaba sabotando toda a ideia porque vocês ficam perdidas mesmo, né? E com medo do que pode ser feito ou não naquele momento. Então hoje é a sua oportunidade de aprender isso. Eu tô muito feliz de trazer esse tema que, na verdade, sempre que eu boto caixinha aqui pra vocês, vocês acabam me dando essas sugestões também e sempre aparece ali nas caixinhas de perguntas sobre quais exercícios fazer durante o trabalho de parto. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. E antes de mais nada, eu sei que tem muita gente nova chegando aqui no perfil todos os dias, então pra quem não me conhece, eu sou a Rai Vilela, eu sou fisioterapeuta pélvica e doula e aqui é o momento de você perder o medo do parto, tá? Eu, toda semana, faço uma live aqui com vocês, a gente vai começar a dar uma esquentada maior que o ano começou, né? Tô meio de férias aqui, mas vamos fazer live toda semana e eu chamei esse quadro de Hora Dourada justamente por ser um momento em que nós duas, né, todos nós aqui, temos um momento ali um pro outro, tá? Então, é um momento de aprendizado, de troca, de melhorar, né? Sair da caixa, porque às vezes a gente vê tanta informação na internet sem pé nem cabeça que aqui a gente vai conseguir conectar melhor. E aí eu tô aqui pra ajudar vocês, tá? Não sei há quanto tempo vocês estão aqui, se quiserem ir falando aí comigo, ó, já tem jeito de boa tarde, me dando boa tarde. Aqui na Austrália são 10 da manhã. E me perdoem por essa voz fanha que vos fala, porque eu estou ainda no resquício de gripe que eu peguei no Natal, gente, brincadeira, né? Mas vamos lá que vai dar tudo certo. Tô aqui com minha aguinha, mas tô com essa voz meio fanha ainda da gripe. E pra gente começar, né, e decorrer todo esse assunto aí que eu sei que é muito importante, me contem aqui, quem já entrou na live, se tem essa dúvida, se realmente já ouviu falar sobre a importância da atividade, né, do exercício durante o trabalho de parto, se fica perdida, sem saber se pode ou não. Vão me contando aqui de quantas semanas vocês já estão, porque provavelmente isso vai fazer mais sentido para quem já tá ali no finalzinho e deve estar cheio de dúvidas, mas para quem tá no começo da gravidez também, vai ser uma oportunidade muito legal de aprender e já ir saindo da caixa, como eu falei, e, né, colocando em prática também as coisas, os ensinamentos, né, assistindo outras lives e tudo mais. Então, quero muito ouvir de vocês também, ouvir não, né, na verdade ler, porque aqui é uma live, né? Então, quem tá aí, ó, de 38 semanas, Luísa, charada minha baby, 30 semanas, Adriana, Jéssica, sou de 36 semanas. Jéssica, a live, na verdade, a gente não vai ficar focando no... Não é o objetivo focar no exercício na gravidez, tá? A gente vai pensar nos exercícios pro parto. O que vai englobar um pouco, eu vou falar da gravidez, podem ficar tranquilas, tá? Mas a gente vai falar dos exercícios pro parto. E não é a ideia também trazer uma lista aqui pra vocês de quais exercícios vocês vão fazer no parto. E até o final da live vocês vão entender por quê. Sabe por quê? Um dos motivos? Não existe uma lista pré-determinada de quais exercícios todo mundo pode fazer. Isso depende da sua individualidade. Então vamos pensar, começando a sair da caixa. Vamos supor que alguém tem uma artrose no joelho, tem um problema no joelho, tem uma dor muito forte e não consegue ficar ajoelhada. Como eu vou falar para essa pessoa, para no dia do parto dela, ela fazer exercícios de 4 apoios no chão? Vai ser um pouco difícil, né? Então a gente tem que levar em consideração a nossa individualidade pra gente não se frustrar, tá? E aí entra também outras questões relacionadas ao posicionamento do bebê, porque o bebê, deixa eu pegar um neném que tá aqui atrás. O bebê, ele pode ficar dentro da gente, né, sentadinho, transversal ou cefálico, certo? E quando o bebê já tá cefálico, que é a melhor posição, apesar de que o parto pélvico é possível, mas não é toda equipe especializada que assume esse parto, então a gente considera, né, o bebê cefálico já. O bebê, ele não desce de uma vez na pelve, né? Ele não passa ali de uma vez. Ele precisa se movimentar, ele precisa de rotação. E todos os movimentos que a gente faz durante o trabalho de parto vão ajudar especialmente nisso, no melhor posicionamento do bebê. Então, todos os exercícios também que a gente se programar a fazer durante o trabalho de parto, eles também vão depender desse posicionamento do bebê. Então, a gente não pode sair fazendo qualquer coisa aleatória também. E essa é uma oportunidade que vocês têm nessa live de se protegerem para vocês não fazerem coisas que podem mais prejudicar o parto de vocês do que de fato ajudar, né? Então, quando a gente pensa em exercício pro trabalho de parto, né, durante o trabalho de parto,
Vem tanta coisa na cabeça, né? Vem subir escada, fazer caminhada, quicar na bola, que a gente vê muito, que eu já falei em outra live que não é certo, mas a gente vai falar disso também. Fazer, sei lá, lunge, né? Agachamentos, passadas. Tem tantas coisas que vem à cabeça, mas a gente tem que entender o que realmente, de fato, faz diferença e o que realmente vai ajudar. E uma coisa muito importante, gente. Apesar da live já ter sido programada, ontem ou antes de ontem, se eu não me engano, saiu um artigo importantíssimo de um dos nossos deuses da fisioterapia na obstetrícia, que é o Alexandre Delgado. Ele é um fisioterapeuta referência na área da obstetrícia, e saiu um artigo dele maravilhoso mostrando a importância da fisioterapia no trabalho de parto. E para vocês terem uma ideia, olha isso, gente, vocês não vão acreditar. A mulher que faz o exercício, né, e se movimenta com consciência, que é isso que a gente vai ver hoje. Quando ela se movimenta com consciência durante o trabalho de parto, esse artigo, todo esse estudo que ele fez recente, mostrou uma diminuição de 3 horas da fase ativa, que é uma das fases mais difíceis, digamos assim, quando a gente vê todas as fases do trabalho de parto, é a fase mais longa muitas vezes, né? E o movimento consciente, né, especialmente na bola, a minha bola tá até aqui atrás, ó, na bola de pilates, né, que a gente chama de bola suíça também, o movimento ali na bola, ele trouxe uma redução de 3 horas no trabalho de parto ativo e uma redução no período expulsivo também. Olha que coisa boa. E uma das coisas mais importantes que eu vi e que foi comprovado nesse artigo foi que os exercícios durante o trabalho de parto, o movimento durante o trabalho de parto, ele traz segurança para a mulher, ele reduz a ansiedade daquela mulher durante o trabalho de parto, reduz a dor dela e, muito importante, a exaustão, o cansaço, porque a gente sabe que quando a mulher está muito cansada, quando ela chega no ápice do cansaço dela, ela pode, às vezes, desistir do parto porque ela não dá conta mais, né, de continuar. Então foi muito interessante todos esses olhares que ele trouxe nesse artigo, porque a gente vê realmente a importância de se movimentar com consciência na hora certa, tá? Porque eu sempre falo entre aspas, pra gente não pré-determinar e rotular nada, né? Na obstetrícia não tem 100% ali de uma coisa que vai ser daquele jeito, é muito imprevisível. Mas a gente sabe que é muito bacana ver isso, de como o movimento vai diminuir a exaustão materna, né? E fazer na hora certa. E por que eu tô falando isso aqui? Porque é um dos mitos, né, quando a gente pensa, né, no trabalho de parto, nos movimentos do trabalho de parto, é justamente esse mito de que tem que fazer uma maratona, tem que fazer um crossfit, tem que começar a fazer um monte de exercício. E as mulheres, muitas vezes, começam a fazer os exercícios na fase latente, que é uma fase de descanso, que é uma fase para você relaxar, descansar, poupar sua energia para o que virá. Então, quando a gente vê as pessoas e as mulheres se matando de fazer exercício durante as fases iniciais, a gente sabe que lá na frente ela vai estar cansada e ela vai estar exausta, tá? Então, é muito importante entender isso, que não é para fazer um crossfit. Isso é o maior mito de todos, e esse é um dos mitos que a gente vai quebrar nessa live hoje, e vai, né, eu vou destrinchar mais esse tema e esse ponto, mas é um dos mitos mais importantes. Não é nem 8 nem 80, tá? Porque é assim, né, geralmente. Ou uma pessoa não faz nada, fica deitada, ou a pessoa vira um crossfiteira do parto e não para de fazer exercício. Nenhum nem outro, tá? A gente tem que saber dosar o movimento durante o trabalho de parto. Parto é movimento, mas o movimento na hora certa, tá? Tá fazendo sentido por enquanto eu dou um golinho no meu café? Gente, são 10h08 da manhã, tá? Então, pra quem for me julgar que eu tô tomando café, vai achar que eu tô tomando café 8 horas da noite? Não, tá tudo certo. Aqui tá de manhã ainda. Então, o que a gente vai pensar? A Adriana falou que sim. Ai, que bom. Eu fico feliz de... Vão me contando ali, ó. Luzia, se tá fazendo sentido. Carol, muito bem. Pra gente conversando, porque eu gosto... As minhas alunas sabem disso, né? Quando eu ensino, quando eu explico um assunto, eu gosto muito de mostrar visualmente o que acontece pra fazer sentido, porque senão vocês ficam com um monte de trem assim, né? Ah, não, a Rai falou que não pode, a Rai falou isso, a Rai falou aquilo. Não, você entendeu o porquê? É importante entender, e isso vai fazendo mais sentido e você consegue aplicar na prática, né? O que você entende. Então isso é muito legal também. Então vamos lá. Algumas coisas, tem 3 coisas importantes que acontecem quando a mulher tá se preparando pro parto, tá? E quando a gente fala no exercício, aí vai entrar quem começou a perguntar no início da live ali sobre a gestação, né? Até pode atrapalhar um pouco a gestante a fazer exercício durante a gravidez, tá? A gente tá pensando lá no parto, mas vamos puxar um pouquinho para trás aqui. Quando a mulher tá grávida,
Às vezes ela pensa assim, ah, eu já fiz exercício a vida toda, eu já faço pilates, é só eu chegar lá no parto e pronto. Ou então ela fala assim, ah não, eu já tive outro filho, eu sei que se eu fizer aquilo de novo, vai ser batata, vai dar certo, eu já fiz e pronto. E também tem aquelas outras pessoas que vivem de dicas da internet só e aleatórias, né, gente? Quem participou da minha masterclass, não sei se vocês são novas aqui, né? Quem entrou na live aqui, se recém chegou no perfil, mas no comecinho de dezembro eu fiz uma aula gratuita lá no YouTube e eu falei disso, né? Às vezes a gente pega um monte de dica aleatória e fica perdida. Então a gente tem que focar um pouquinho pra gente entender aquele raciocínio daquela pessoa e se ela se alinha com o que você acredita, né? E muitas vezes, quando a gente pega essas dicas aleatórias, a pessoa acha que com essas dicas vai ser suficiente. Não, a gente precisa entender a fundo os motivos. É claro que a mulher, gente, ela tá pronta para parir. Infelizmente, a sociedade como um todo desanima e desencoraja essa mulher. E você precisa desse encorajamento de entender que você tá pronta, o seu corpo vai parir. Ele foi feito para isso. Tudo que a gente faz, tudo isso que a gente ensina durante aqui todas as lives, os cursos, né, mentorias e consultas, são mais no intuito de preparar mais, de te dar mais autonomia. Quanto mais você conhece seu corpo e o que acontece com ele, mais autonomia você tem na hora do seu parto, mais consciência do que está acontecendo e mais assertividade nas suas escolhas. Então, esse encorajamento ele é muito importante, porque hoje em dia, o que as pessoas falam? Ah, não adianta você fazer exercício, você tem a pelve pequena, estreita, você não vai parir. Ou então você é muito baixinha, você não vai conseguir parir. Ou então você é obesa, não adianta você começar a fazer exercício agora, você já não fazia antes, você não vai adiantar nada. Não, gente, não caiam nesses mitos, porque você pode sim se preparar, independente do seu biotipo, independente da sua idade, independente de quantos filhos você já teve, você pode sim se preparar e cada parto é único. Se você já tem 3 filhos e tá na sua 4ª experiência, você vai ter uma nova experiência. Claro que você vai ter muito mais bagagem pra viver essa experiência, mas você já tem uma experiência. E você Você vai ter um outro parto e uma outra história, apesar das suas experiências, né, que eu quis dizer. Você precisa entender que aquele bebê vai acontecer tudo de outra forma, pode ser mais rápido, pode ser um pouco mais demorado, pode ser mais prazeroso, não sabemos, né? Então cada parto vai ter uma história, então não adianta a gente ficar, né, focando nesses mitos aí que o povo bota na nossa cabeça. A gente pode sim se preparar e mesmo com todas essas objeções que a gente coloca na nossa cabeça eu já faço pilates, eu não preciso de fisioterapia pélvica, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então a gente pode sim se exercitar e durante a gravidez é muito importante que a gente faça exercício, até pra gente não treinar um movimento, uma posição que a gente vai parir, de jeito algum, porque nem tem como, né, gente? Como eu falei, a gente tem que testar, porque se você tem uma dor no seu quadril, ou uma dor no joelho, ou uma dor nas costas, você vai ao longo da sua gravidez testar exercícios, testar movimentos, para daí sim você entender, né, o que você vai conseguir fazer durante o seu trabalho de parto. E não adianta a gente chegar lá no parto, como eu falei, fazendo um monte de coisas e cansar. A gente tem que entender a hora certa de fazer tudo, tá? Fez sentido? Algo lindo. E, gente, quando eu entro nesse mito que eu acabei de falar, né, de às vezes olhar coisa na internet, achar que tem que fazer igual quicar na bola, né, que eu já falei aqui uma vez, várias vezes, né, tem vários posts no meu feed, inclusive. A gente começa a quicar na bola porque a gente viu que a blogueira quicou na bola. Ou a gente viu que aquela pessoa famosa fez aquele movimento e ela falou que ela pariu na banqueta, então pronto, vou parir na banqueta. Ou então hoje em dia, né, que tá tão falado aí, a gente vê tanto parto na água. Ah, não, eu vou parir na água, tem que ser na água. Não, gente, não tem que ser nada, tem que ser o que você dá conta e tem que ser o que você deseja, porque às vezes o que você deseja durante a sua gravidez não vai acontecer durante o seu parto, porque existem imprevistos. Então, olha que interessante a gente pensar. Primeiro, quando a gente coloca ali as questões de exercícios mesmo que a gente vê na internet. Quantos profissionais que não têm capacitação, né, não experiência, mas não tem capacitação mesmo, não tem especialização na área, e a gente vê até doulas, não sei se tem doulas me seguindo aqui, e eu amo, né, eu sou doula também, sou fisiopélvica e doula, mas quantas doulas acabam dividindo os exercícios aqui que eu boto no feed, né, pra ajudar outras pessoas, encaminham pra fisiopélvica,
pélvica, isso é muito importante, é um trabalho multidisciplinar. Muitas doulas, outros profissionais que não são especializados no movimento acabam passando exercícios aleatórios para as pessoas também. Então a gente tem que tomar muito cuidado de onde é a fonte que a gente vê aquele exercício pra gente não replicar de forma negativa, tá? E de forma errada. Eu até postei esses dias um exercício na bola que a gente faz toda torta, né? Fica quicando, fica mexendo todo o tronco e a gente tem que saber como que é esse movimento. Então, tome muito cuidado com isso e também com outra alegação. Muita gente que aí vem, é o 8 ou 80 que eu falei, né? Ou a pessoa faz um monte de coisa aleatória sem nem saber para que aquilo serve, e tem aquelas pessoas que não fazem nada, porque muitas vezes elas têm medo, porque elas ouvem lá alguém falar assim: menina, se você agachar, ficar de cócoras, aí seu neném vai nascer, você vai dilatar antes da hora. Ou então tem gente que acha que existe exercício que faz dilatar. E é outro mito que a gente vai quebrar hoje. Não, não existe um exercício específico que vai fazer o seu colo do útero dilatar. O colo do útero, gente, ele dilata através das contrações que a gente vai tendo, de toda essa cascata hormonal que acontece, que vai fazendo com que o bebê desça a cabeça ali no colo, vá amaciando tudo para que o colo abra e faça dilatação, né, ao longo do trabalho de parto. Não é agachar que vai fazer você dilatar, né? Ou fazer uma caminhada, ficar caminhando o tempo inteiro durante o trabalho de parto. Não. O exercício ele vai ser estimulante. Como eu falei naquele artigo que saiu agora, né? Ele vai reduzir a sua dor, a sua ansiedade, vai ajudar a posicionar melhor o bebê na pelve. E se o bebê está melhor posicionado, o seu trabalho de parto tende a ser mais rápido, tende a ser menos traumático, mais rápido, né? Com um expulsivo também menor, não só a fase ativa, como eu falei. Então, estão me perguntando aqui, Paula, como saber qual é o momento certo de começar a se exercitar? Quando a gente pensa em todas as fases do trabalho de parto, é importante a gente entender que existe uma sequência, né, das fases. Quem aí já está estudando, já sabe, né, como que são as fases do trabalho de parto. Quando a gente está no começo do trabalho de parto, que as contrações não estão engrenadas ainda, que elas estão espaçadas, que elas estão vindo ali esporádicas, a gente tem que descansar. É o ideal. Claro, gente, não precisa ficar de cama, mas a ideia é você não ficar ali fazendo um movimento o tempo inteiro e contando, né? Fiz 10 agachamentos, agora eu vou andar 100 metros. Agora, não precisa fazer isso. A gente vai pensar nos exercícios, né, no descanso primeiro, e quando a gente pensa no trabalho de parto mais avançado, a gente pode usar a bola que tá aqui atrás, ó, ao nosso favor, com movimentos sutis, movimentos gradativos mesmo, para você sentir o seu corpo, para você ir aprendendo também ao longo da sua gravidez, que eu tava falando agora, quais movimentos você realmente gosta de fazer, qual realmente é benéfico, né? Porque quando a gente se mexe na bola, por exemplo, cada movimento, seja para lateral, seja para dentro e para fora, sejam círculos, né? A caminhada, outros exercícios que a gente também desalinha a pelve, cada exercício vai ter um intuito durante o trabalho de parto. Vocês conseguem perceber assim, a grandiosidade desse assunto, né? Não é simplesmente assim, fui no YouTube, peguei uma lista e vou fazer no parto. Para tudo no parto não dá certo fazer assim. Não adianta você, né? Falei do pente essa semana no Instagram. Segurar um pente pode reduzir sua dor. Não adianta você pegar um pente e começar a segurar e achar que vai ser isso, e você não estudou, você não pensou em nenhuma outra técnica mental, você não pensou em nenhuma outra técnica de alívio de dor, e você acha que aquilo vai resolver. Então, entra um terceiro ponto, que é a comparação. A gente se compara muito com as pessoas e com o que a gente vê na internet, e a gente acha que aquilo vai acontecer exatamente com a gente. Não, muitas vezes não vai acontecer. Então, olha a importância de se preparar para isso. E aí, eu quero falar agora, de destrinchar com vocês pontos importantes que vão realmente ajudar você na hora do exercício, durante o parto. Porque não é simplesmente sentar na bola e rebolar ou fazer um exercício X aqui ou Y que a gente tá falando. Existem outros pontos importantes a ser considerados, e essas lives, gente, elas são lives para vocês saírem da caixa. Já falei, quem já me segue aqui há mais tempo sabe como eu trago essas reflexões para vocês não ficarem focadas somente numa prática específica, né? Porque a gente acaba rotulando muitas coisas e coloca ali, pronto, tem que fazer essa lista e é isso. Não, gente, tem muitas coisas envolvidas e tudo isso, se você conseguir botar em prática agora, né, e pensar nisso desde agora, grávidas, vai fazer muita diferença no parto de vocês. Vocês vão ter muito mais consciência, vocês vão ter muito mais acolhimento. Olha que importante isso, né? A gente se acolher durante o nosso trabalho de parto, pra gente não se sentir frustrada com as comparações que a gente vê, né? E com outras alegações de outras pessoas, às vezes de próprios familiares que desencorajam a gente o tempo todo, né? Então, a gente precisa
ter esse acolhimento com nós mesmos pra gente entender o que vai ser bom pra gente lá no momento do parto. E quando a gente pensa no trabalho de parto, o que você precisa fazer para realmente aquele exercício ser benéfico? Primeiro, você precisa do entendimento disso, dessas fases do trabalho de parto. Você precisa entender quais benefícios e malefícios dos exercícios. Então aqui você já acabou de aprender que não é para ficar quicando na bola, que não é para ficar fazendo um monte de exercício quando começarem as contrações. Tem que esperar um pouco, seu corpo vai te dar os sinais de que tá tudo engrenando, né, pro seu trabalho de parto começar. Você precisa desse conhecimento, você precisa desse encorajamento para você entender. Tudo bem, como o meu corpo funciona, o que eu dou conta de fazer. Não adianta eu pensar que eu vou ter bebê ajoelhada de 4 no chão, porque eu não dou conta de ficar de 4. Não adianta eu pensar em ter um bebê na banqueta, porque eu tenho hemorroida e eu tenho uma hemorroida muito grave. Talvez a banqueta vai ser ficar muito tempo, né, gente? Não tem problema ir na banqueta, mas ficar muito tempo, horas ali na banqueta, não vai ser interessante. Ficar por causa da pressão mesmo que vai acontecer no assoalho pélvico. Então, eu já entendi isso, beleza. O que eu posso seguir? Então, esse encorajamento que vocês mesmos vão ter com vocês e que as outras pessoas precisam ter também, vai ser muito importante para te dar mais segurança, para você sentir mais domínio, digamos assim, sobre o seu trabalho de parto, sobre o que você acredita e você quer, tá? Então, é muito importante ter esse conhecimento e entender que existem imprevistos, tá? Então, os imprevistos são importantes porque entra a frustração que eu falei agora. Se você já foca que o seu trabalho de parto vai ser assim, aquela novela, né? Tá grávida, a bolsa estourou. Foi pro hospital, bebê nasceu, tá indo pra casa. Não, e se acontecer uma indução? E se você precisar de um parto instrumental, né? Você provavelmente não vai poder ficar na posição que você estava antes, porque você precisa de um auxílio. E se você está com uma epidural, com uma anestesia e você está acamada, o que a gente pode fazer nesse caso, se você estiver na cama, né? A gente precisa parir ali em posição ginecológica, fazendo força do cocô, que eu falo tanto aqui. Não, a gente tem outras estratégias. Então, quando a gente entende os imprevistos, o que a gente pode ter ali que não é desejado, mas que pode acontecer, a gente também resguarda essa sensação, né, de que a gente pode fazer para mudar aquele cenário, porque a gente tem um plano B, um plano C, um plano D. Então vocês precisam ter esses planos para entender também, gente, que durante o trabalho de parto, por mais que você aprenda um exercício específico, você vai testar. Na hora você não sabe se você vai querer fazer, você não sabe se você vai querer, gente, nem ouvir música, nem olhar na cara do seu parceiro. Às vezes a gente tá tão ali imersa naquele momento, na dor e tudo mais, que é muito pessoal. Então a gente precisa testar mesmo, porque é muito individual, certo? E outra coisa muito importante também, além disso tudo, você trabalhar junto com o seu parceiro, desde agora na gravidez, né? Quem tá fazendo exercício aí, antes de eu falar essa parte, quem tá aí se exercitando agora, quem tá grávida, que tá aqui falando, a Isabelle tá explicando aqui alguma coisa sobre a live. Obrigada, vocês são maravilhosos. Me conta aqui, vocês estão fazendo exercício? Que tipo de exercício? O que vocês estão fazendo pra agora de exercício físico na gravidez? Aqui a Fer tá perguntando do plano de parto. Ana tá fazendo. Eu não estou, preciso tomar vergonha. Ah, dona Isa, pode tomar vergonha mesmo, pode fazer. Lívia, Pilates. Maiara, tô sedentária. Ana, Pilates, yoga, maravilhoso. Musculação. Gente, quem faz musculação ganha meu coração. Amo. Maravilhosa. Bruna, fisiopélvica. Caminhada. Lu, faço sim. Ô, gente, por mais que vocês... Quem não tá fazendo, tá? Quem tá fazendo, ó... Coraçãozinho pra vocês. Quem tá fazendo exercício maravilhoso, continuem firmes e fortes, porque isso vai ser muito importante, mesmo que seja uma caminhada, gente. Ó, a Lívia ali, natação, musculação, pensando em iniciar pilates. A outra tá fazendo levantamento de colher. Ah, meu Deus do céu, vou dar um puxão de orelha, não sei. Tô brincando que não pode fazer isso com grávida, que Deus castiga. Brincadeira, gente. Tem que continuar fazendo, mas o que eu quero também deixar o coração de quem não tá fazendo o exercício, fica com o coração quentinho, que ainda há tempo, tá? Nem tudo está perdido. A gente às vezes vê tanta coisa assim, tem que ser assim, que eu acho que isso causa mais medo na gente, né? Porque a gente se sente muito
frustrada por não conseguir seguir à risca aquela lista que a gente gostaria. Que eu sei que quem tá aí fazendo levantamento de colher ou que não está fazendo nenhum exercício, às vezes fica pensando assim, poxa vida, eu queria tanto ser igual a fulana que acorda cedo, faz exercício e, né, e toma um suco verde, já tá pronta pra vida. Nem todo mundo consegue, tá, gente? Porque a individualidade, ela é muito importante, porque muitas vezes a mulher tá com enjoo, ela tá com dor, ela tá com limitações. Então é muito difícil cobrar dessa mulher que ela se exercite assim, né, todos os dias e maravilhosamente bem, sendo que ela não tá conseguindo nem levantar da cama muitas vezes. Então, meninas, se for o caso de alguma de vocês aqui, pra quem vai ver essa live depois, por favor, cuide do seu desconforto. Isso é só, né, eu tô abrindo parênteses aqui, que não tem nada a ver não tem nada a ver, né, com a live, mas cuide do seu desconforto, cuide do seu corpo, cuide do que você tá sentindo, sabe? Não desvalida o que você tá sentindo, não. Tipo, eu tô sentindo isso porque eu tô grávida e é assim mesmo. Eu tenho dor no ciático porque é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Tem que cuidar assim. Tem que fazer exercício. Tem que se sentir ativa, porque isso, gente, vai fazer um bem danado pro bebê, pra vocês, pro parto, pro pós-parto. Todo esse ciclo gravídico puerperal, ele é beneficiado com o movimento. Então a gente tem que pensar no movimento desde agora. E por que eu falei, né, que é o último passo aí do passo a passo para vocês conseguirem realmente colocar em prática, né, tudo isso que eu tô falando sobre exercício no parto? Prepare o alicerce de vocês, que eu chamo o acompanhante de alicerce. Então, quem chegou aqui há pouco tempo vai ouvir muito eu falar sobre isso, né? Eu acho o acompanhante um belíssimo alicerce pra gente, independente de quem seja, tá? Eu não sei se você tem um parceiro, um marido, sua mãe, uma irmã, sua prima, quem estiver com você, é importante preparar essa pessoa, porque ela precisa entender que esse movimento é importante também. Pensa só, durante o trabalho de parto, você tá ajoelhada, abraçada na bola, e aí você quer ficar em pé e ir ao banheiro fazer xixi. Você precisa de um apoio de alguém, porque você tá pesada, você tá com contração, você precisa de uma ajuda de alguém. Então, o alicerce, ele também é importante nesse processo dos exercícios durante o parto, porque ele vai ser um apoio para você também, não só físico, de você segurar literalmente ali na mão dele ou dela e levantar e te ajudar a caminhar, trocar de posição, mas também, gente, um apoio emocional mesmo, né, de você entender que tem alguém ali te encorajando e tem alguém ali também que sabe que é importante fazer, né, o movimento e vai te lembrar disso. Então, o alicerce, ele lembra a gestante, a parturiente, durante o trabalho de parto, né? Ele lembra essa mulher de que tudo isso que ela tá fazendo é importante, né? De que ela precisa fazer. Então, às vezes ela tá ali na partolândia, totalmente imersa no parto e sem conseguir olhar ao redor, o parceiro, o acompanhante, ele entra com um alicerce te mostrando: eu tô aqui, eu vou te ajudar, você tá indo bem, vem cá, eu vou te ajudar a levantar, vamos mudar de posição. E ele também vai perceber quando alguém te botar ali, não, fica de cama, você não pode se mexer porque você tá sendo induzida. Não, existem tantas alegações erradas hoje em dia. Então, quando o parceiro, ele aprende com você e ele estuda com você, ele também consegue identificar essas coisas durante o trabalho de parto. Então, vocês percebem quantas coisas são importantes, né? Não é simplesmente mexer na bola, sentar lá e começar a se movimentar. Vocês precisam pensar como um todo, vocês precisam sair da caixa, vocês precisam refletir, são muitos pontos importantes e eu tô aqui feliz de poder ajudar vocês. Eu vou deixar essa live salva agora aqui no perfil, semana que vem tem mais, eu vou começar a fazer 2 lives por semana, então a gente vai ter muitas horas douradas juntas e vai ser importante para vocês aprenderem, né, outros temas também. Tem outras lives salvas no perfil, inclusive, viu, gente? Tem live sobre laceração, tem live sobre dor no parto, tem live sobre expatriadas, é uma live que eu amei fazer, falando sobre o trabalho de parto, né, e o parto fora do Brasil. E, gente, tem live sobre SUS e privado, tem live sobre plano de parto, tem live sobre violência obstétrica, sei lá, tem muitas lives, sério, tem muitas lives lá, então estão todas lá no perfil, assistam com calma, se vocês quiserem, podem me chamar no direct, podem mandar mensagem, manda pergunta na caixinha, porque é um momento de aprender. Aqui a gente tem esse apoio, eu agradeço, inclusive, vocês por estarem sempre aqui comigo, por todo o suporte, porque, né, não é fácil também, eu brinquei da hora dourada, porque eu também tô com uma bebezinha aqui, Lulu tá com 5 meses, tenho o Pedro está de férias, então a casa está, assim, bem movimentada hoje. Mas é muito importante ter esse momento com vocês, porque é uma forma também de passar todos esses ensinamentos e ver vocês praticando. Então, tudo que vocês praticarem, me marquem, eu vou amar ver lá nos stories, me marquem, me mandem por direct, pratiquem os ensinamentos, porque realmente vai fazer muita diferença no processo de vocês, ok? E depois, eu não sei se a caixinha tá aberta ainda, se ficou alguma dúvida da live de hoje, podem mandar no próprio post que eu vou deixar, na própria, né, no próprio
lá no feed mesmo, ou na caixinha, que já já eu vou responder mais perguntas lá, que tem muita pergunta boa. Tá bom, meus amores? Então, ó, fiquem com Deus, se cuidem, botem em prática tudo que eu falei, tá? Anotem aí, tomem nota e vamos colocando em prática, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma boa hora. Toda mulher merece ter uma boa hora e não ter medo de ter o bebê, né? Então, esse é o meu objetivo aqui, que você não tenha medo de parir, que você não tenha medo do parto e que você se prepare pra ele junto comigo, tá bom? Então, ó, um ótimo 2024 pra todo mundo, que só tá começando, vamos ter muito trabalho aí pela frente, tá? Pra quem tá aí no comecinho da gravidez e quem pra tá no final também, pode ficar comigo que a gente vai falar sobre o pós-parto depois, pra quem já tiver com bebê e trocar muitas figurinhas lá no Stories, tá bom? Então, ó, um beijo e até a próxima!